Olá, bem-vindos todos a mais uma edição do Corporate Digital Business, promoção do governo do Reino Unido, do Sindicato da Indústria de Software e Tecnologia, do Sindinfo-Fieng, Associação Comercial de Minas, da Fundação Dom Cabral, Associação Brasileira de Startups, usando todo o poder do networking para levar a você as melhores tendências e trazer para a nossa base de associados e para o ecossistema de inovação a visão de grandes líderes, de grandes empresários, trazer o mercado para dialogar com o setor de tecnologia. E hoje a gente tem o prazer, e aqui eu já agradeço ao Sérgio Cavalieri, de recebê-lo, porque é uma pessoa, vou fazer uma apresentação rápida para que ele possa se apresentar melhor, que faz parte, ele e a sua família, da história da criação de valor em Minas Gerais. Então, é uma história que começou em 1932, ali, quando alguns amigos se encontraram, resolveram construir negócios, e a gente tem desde Matsulfo, construção civil, agronegócio, segmento de energia, Grupo Ali, enfim, uma miríade de segmentos econômicos abarcados por empreendedores mineiros que evoluíram de uma maneira incrível e hoje representam uma força econômica, já tendo gerado milhares de empregos ao longo da sua história. Então, Sérgio, seja bem-vindo. O segmento de tecnologia quer ouvir um pouco a sua visão dessa história, a visão do Grupo Azamar, um pouco das histórias que o criaram, dos valores que o nutriram e de como vocês conseguiram tanta longevidade chegando aqui com uma força econômica muito interessante. Bem-vindo, Sérgio. Obrigado, Fábio. É um prazer estar aqui com você e com todos que nos acompanham nesse momento. E vamos compartilhar aí um pouco da nossa experiência, da nossa visão empresarial. Espero que seja bastante útil aí para todos. Sérgio, conta um pouco dessa história do Grupo Azamar, num voo de pássaro aí, de 1932 até 2020, né? Já se vão quase 90 anos. Quase 90 anos, E não é, é muito fácil resumir 90 coisa. anos em poucos minutos, né? Mas eles começaram, né? Meu avô e dois cunhados, em 1932, como você citou. Eles eram engenheiros formados em Ouro Preto e com isso, então, ficaram se conhecendo lá, acabaram se casando, né? Os meus dois tios com as minhas duas tias, irmãs do meu avô, e trabalhando, a princípio, isoladamente, cada um com as suas atividades. E, por inspiração da minha bisavó, os três se uniram e fizeram, então, uma empresa de engenharia, de engenheiros associados. E essa empresa, então, começou a trabalhar nessa área de construções, quando o principal contratante era o próprio governo, né? E foram progredindo, crescendo, se expandindo, mudaram a sede da empresa para o Rio de Janeiro, em 1937, já com uma empresa, uma SA, foi uma das SAs bastante antigas do Brasil, e continuaram a expansão, atuando em todo o Brasil, e até nos anos 60, quando o principal negócio passou a ser fábrica de cimento em Montes Claros, e daí derivando a área de concreto pré-misturado, transportes, agronegócio, e continuando também na área de construção civil. E aí, então, ingressamos no terceiro momento. O segundo momento, o setor cimenteiro, liderado já pela segunda geração, e depois o terceiro momento, que coincide com a minha geração, da qual eu sou o mais velho que atua nos negócios, né? Tem outros primos que estão comigo no conselho do grupo e das empresas investidas, que veio, então, também a fase da Ali Combustíveis, da MASB, incorporadora, da Ativas Data Center, da Alvorada Petróleo, e outros empreendimentos também imobiliários, a parte hotéis, empreendimentos, edifícios comerciais, áreas para logística. E então, assim, um voo bem rápido, né? São 3 gerações, com 3 etapas assim bastante marcantes, né? Primeiro construção civil, depois cimento, depois área e combustíveis como os principais negócios. E uma característica interessante, Fábio, é que sempre com muita inovação também e muito pioneirismo. A gente pode comentar alguns aspectos desse pioneirismo ao longo da vida do grupo. Muito bacana. Ô, Sérgio, e uma coisa que chama muita atenção, eu queria que você falasse um pouco desse DNA,
é dessa lógica da diversificação da economia, né? Primeiro, você manter a coesão e a governança de um grupo familiar por 90 anos é uma arte e uma complexidade que requer muita sabedoria e perseverança. E vocês foram muito bem-sucedidos nessa construção de uma governança que preservou a integridade da empresa. E, nesse sentido, essas três ondas, eu vou chamar assim, ou esses três momentos bem divididos ali, revelam um DNA de diversificação, né? Então, não é comum isso na história empresarial do Brasil, que o grupo vai crescendo tanto, são poucos os grupos empresariais que têm essa característica em segmentos tão distintos, né? Se você pegar uma Ativas Data Center, quer dizer, não é do DNA dessa história. Claro que tem um ciclo de oportunidades, mas essa atitude empreendedora do grupo em não ter receio de olhar para um segmento que não domina e entrar nele com competência, isso é muito inspirador. O que você diz um pouco a respeito dessa cultura da diversificação, Sérgio? Eu acho que o importante, primeiro, é ressaltar a questão da união, né, como você falou, né? E isso vem uma palavra para nós que é chave, que são valores. O grupo tem a origem, né, a família, o grupo familiar, e de origem cristã, católica, e sempre com esses valores cristãos muito arraigados no espírito, no seio da família, e que naturalmente veio migrando migrou também para as empresas ao longo de todos os anos. E esses valores que a gente preza e zela tanto são principalmente os valores humanos, que diz respeito às pessoas. Então, questão como a dignidade da pessoa, o respeito à pessoa, a verdade, a honra, a transparência, a fraternidade, e isso traz uma coesão muito forte na família e também no meio empresarial também, porque a gente começa a perceber cada vez mais que esses valores são também de grande relevância hoje em dia também, quando se fala de negócio, de propósito, empresas com propósito, empresas com valores bem definidos, né, que são aquelas empresas que as pessoas se aproximam, gostam de trabalhar, né, com essas empresas, se relacionar com essas empresas, né, fazer parte do hall stakeholders, né, da empresa. Então, esses valores a gente considera como fundamentais para essa perenização de quase 90 anos de grupo empresarial. E, por outro lado, eles ajudam também nessa diversificação, porque o grupo tem efetivamente um DNA, tem uma marca registrada que praticamente todos nós carregamos e que faz com que isso facilite muito a realização de negócios, reduz o custo, né, de transação entre as partes e traz essa confiança, essa reputação, um reconhecimento das pessoas que vale a pena estar junto também desse grupo empresarial. Quando eu cito isso, principalmente na parte das associações que nós temos, nos sócios que nós temos, na maioria dos nossos negócios, né? Até a segunda geração, praticamente, todos os negócios eram 100% controlados pelo grupo. E lá pelos anos 90, nós sentimos que só os recursos do grupo, da família, não seriam suficientes para alavancar negócios de maior porte. Então, nós começamos a fazer sociedades, associações, buscando, lógico, sempre sócios alinhados com os nossos valores para evitar conflitos, né, nessa questão de valores, que é muito importante. E dessa maneira a gente pôde, então, crescer o grupo, investir em negócios maiores, de porte maior, reunindo mais capital de outros sócios e também, de certa forma, alavancando alguns investimentos financeiramente, dentro de limites razoáveis, né? E esse foi a forma que nós estamos trabalhando, eu diria, nos últimos 30 anos, né, nessa condução da terceira geração, mas essa questão da inovação, da criatividade, do desejo pelo novo, do pioneirismo, sempre foi uma constante no grupo, né? E até os dias de hoje também, e daí também essa característica, né, da diversificação dentro do Grupo Azamar. Isso é muito bacana, Sérgio, porque você coloca duas questões muito relevantes, ou seja, é bom ser parceiro do Grupo Azamar, porque eles são confiáveis, eles são honestos, então é uma sociedade que faz sentido num tempo onde confiança
é um ativo tão escasso na construção de relações. Então, vocês construíram uma história e uma reputação de que são bons sócios, né? De uma estabilidade de negócios para uma estabilidade como parceiros ou sócios. E isso é muito interessante também na perspectiva dessa consciência de que o capital da família não era suficiente, porque hoje muitos empresários, né, Sérgio, ainda enxergam o próprio negócio naquela perspectiva de serem 100% donos e não terem, muitas vezes, a própria cultura ou a boa prática de encontrar esse novo parceiro e de saber para onde quer crescer. Isso tem muito a ver até com uma conversa como essa que eu estou tendo com você, que nós tivemos com o Luiz Alexandre Garcia, do Grupo Algar, que ele fala que não importa se você é pequeno, o importa é o tamanho da sua ambição. Então, aonde você quer chegar como empresa, como grupo empresarial? Você tá satisfeito com aquele tamanho, tudo bem. Se você quer crescer, tudo bem. E eu vejo muito essa similaridade, porque ele fala que um dos lemas da empresa é ser simples sem ser simplório. E é muito interessante que a gente vive uma hype, né, de inovação, startup, transformação digital. Parece que se você não discorre nos últimos 2, 3 anos sobre o assunto, é como se você não fosse inovador. E você tem grupos extremamente inovadores, como o Grupo Ali, como o Grupo Azamar, e que não tem essa capa de glamour, vamos dizer assim, porque a preocupação é de gerar retorno para o acionista e valor para a empresa, e menos dessa perspectiva enfim, ganhar visibilidade com a reputação da inovação. Eu acho que esse exemplo da família, ele inspira muito, inclusive um grupo de empresas nossas associadas, a entender essa perspectiva de fazer a pergunta: em que momento eu devo buscar um sócio para um desafio maior de crescimento? E nessa toada, Sérgio, eu queria te perguntar exatamente isso. A gente vive, isso é evidente, um ciclo onde o tempo da mudança é mais curto, né? Isso é visível. Eu acho que as decisões do Grupo Azamar não terão esse ciclo de duração, essas 3 fases que você mencionou lá atrás. As próximas 3 fases terão uma dinâmica mais ágil e um perfil de decisão, inclusive, diferente, que talvez não seja qual é o grande setor, mas a alocação financeira, enfim. E uma pessoa com a sua história, com a sua experiência e a responsabilidade de sustentar essa reputação geracional, eu queria que você compartilhasse um pouco. A gente tem 8.000 empresas na nossa base sindical, associativa. Como você enxerga esse encurtamento do ciclo da mudança e a perspectiva da jornada, Sérgio, do ciclo de captura de valor? Ou seja, o CNPJ longevo não é o fim em si mesmo mais, como talvez ainda a minha geração se formou para ser, né? Abriremos uma empresa que perdurará no tempo. Eu acho que não é essa a lógica, por isso que eu prefiro falar de um ciclo de captura de valor. O ciclo de captura de valor do Grupo Azamar tem quase 90 anos, mas são muitos ciclos nessa história. Só que agora a gente vai ter ciclos mais curtos. Quer dizer, eu não sei se você concorda com isso ou como você enxerga isso. Não, eu concordo, sim. Eu queria só aproveitar a deixa que você deu, fazendo uma menção para o Grupo Algar, né? É um grupo extremamente admirável, né, e admirado aqui em Minas Gerais. São pessoas também, grupo familiar, de princípios, de valores, e que nós nos espelhamos muito neles, e são pessoas que devem ser bem observadas, né? E justamente nessa linha que você falou, né? Um grupo muito tradicional, mas que está sempre buscando a inovação também. Com relação aos ciclos dos negócios, eu não tenho dúvida que existe uma aceleração, né, no mundo atual. O Grupo Azamar passou por essas 3 fases que nós comentamos, né? Mas com negócios alguns negócios de duração mais longa, outros de duração mais curta. Mas interessante que a maioria deles, Fábio, eles continuam, foram empresas que algumas nós até fechamos, porque não fazia mais sentido elas existirem, mas a maioria elas foram passadas para frente, né? Principalmente os grandes negócios, né? O que aconteceu com a fábrica de cimento Montes Claros em 96, que passou para o Grupo Lafarge. Até hoje a marca existe, a gente anda pelas ruas e vê a marca Cimento Montes Claros. Isso dá assim um prazer, né, para nós como empreendedores, de ver uma marca que foi criada pelo grupo de ainda existir.
né? A própria Ali Combustíveis foi vendida em 2018, há 2 anos atrás. A marca continua, foi vendida para a Glencore, que é uma multinacional né, trade suíça. A marca continua existindo. Então, é interessante a gente ver que, às vezes, as pessoas passam, né, os acionistas passam e as marcas ficam, né? E isso dá um prazer adicional para aquelas pessoas que fizeram parte daquela história da criação dessas marcas e continuam sendo reconhecidas no mercado. Agora, eu não tenho dúvida que os ciclos serão menores. Nós agora estamos numa transição, provavelmente para um quarto ciclo, né, com a venda da Ali Combustíveis, que era o principal negócio há 2 anos atrás. Nós estamos, então, iniciando um novo ciclo, provavelmente com a entrada da quarta geração. Estamos trabalhando nessa questão da sucessão já há algum tempo, ainda não está. É um processo. Você sempre, em empresa familiar, sucessão é uma coisa que não termina nunca. Esse é um ciclo permanente nas empresas familiares, né? Você acaba de fazer um ingresso de uma nova geração, você tem que começar a pensar na próxima geração, né? Então, a gente precisa trazer essa nova geração, que tem uma cabeça nova. Como eu te falei, eu sou o mais velho, tem mais 4 primos que fazem parte do conselho do grupo como um todo, né? Os outros são mais novos que eu, então eles têm a cabeça já um pouco mais, tem uma diferença de idade já razoável, que dá para fazer essa conexão com a próxima geração de uma forma mais suave. Nós estamos numa fase também de decisão de novos negócios, novas áreas de investimento. Então, é um momento bastante interessante, bastante rico, que o Grupo Azamar passa mais uma vez, né? Agora indo para a quarta geração, e eu tenho certeza que isso vai se suceder de uma maneira muito tranquila, pela maturidade que a família adquiriu. Os negócios vêm, passam, são criados e podem ser fechados ou podem ser vendidos, seguido com outros investidores, mas a família permanece e sempre com esse espírito empreendedor, o espírito de querer agregar alguma coisa para a sociedade, fazer coisas boas, interessantes para a sociedade e, de preferência, inovadoras também. Mas o mais importante é que tragam alguma contribuição em termos de bem-estar, de facilitar a vida das pessoas, e sempre, como, né, a gente sempre gosta de ressaltar, trabalhando sempre com ética, com honestidade, respeitando todos os públicos que a gente interage. E hoje, quando a gente fala de todos os públicos, é a sociedade como um todo, né, Fábio? Porque todos estamos conectados, todo mundo influencia todo mundo, influencia os negócios, o negócio influencia as pessoas, o seu funcionário é seu cliente, de repente pode ser um crítico seu, um propagador da sua marca. Então, todos estamos conectados, todos somos influenciados, o poder está na ponta, está com os consumidores, com a sociedade, com os fornecedores. Então, a gente tem essa percepção dessa interdependência, dessa conectividade todo o tempo. Então, é uma adaptação que as empresas têm que fazer, e nós entendemos que os valores que nós carregamos são muito adequados para qualquer momento, inclusive para esse momento atual de ciclos muito rápidos, porque são valores humanos, são valores que dizem respeito às pessoas. E mais do que nunca as pessoas são perenes, né? São humanos, são perenes, são universais, e mais do que nunca as pessoas querem respeito por parte das empresas, dos empresários, dos empreendedores. Ô, Sérgio, e é muito interessante isso, porque esse olhar dos valores católicos que vocês trazem para dentro da organização e que sustenta a premissa de evolução da família, né? É um valor humano tão poderoso que talvez eu possa afirmar, ecoando as suas palavras, que certamente é ele que deu longevidade ao grupo, e não ao grupo que deu coesão à família. É exatamente o contrário, né? E isso é de uma riqueza de valor muito forte, né? Quando a gente pergunta para os tios mais experientes, vamos chamar assim, né? Infelizmente a maioria já nos deixou, né? Que ele diria que é o principal fator, né, dessa longevidade, né? E sempre a primeira palavra que aparece é justamente a questão dos valores, né? Do DNA que o grupo tem, que vem desses valores, dos valores cristãos. Ô, Sérgio, eu vou te perguntar daqui a pouco sobre relação com sócios novos. Como é que vocês pegaram esse jeito de escolher o parceiro, de escolher o sócio, porque tem também uma habilidade, uma arte aí de convergência. Mas pegando no mote de valores,
você é um líder empresarial que pratica o ativismo da liderança no sentido positivo. Você é voluntário, você doa seu tempo. Você, em 2015, foi o idealizador e executor com um time incrível de um dos maiores, talvez, se não o maior projeto da América Latina de impacto e responsabilidade social. Foi um evento no Palácio das Artes maravilhoso. Você foi dirigente, né, e é ainda um dos próceres da ADCE, né, Associação de Dirigentes Cristãos de Empresas. E eu puxo essa sua experiência para a gente entrar no tema associativismo. Com o fim da contribuição sindical obrigatória, o associativismo sindical brasileiro, o industrial, do comércio, do agronegócio, do transportes, enfim, teve que se reinventar, teve que criar valor. Aqui no Sindinfo, a gente se inspira muito no associativismo norte-americano, que é aquele onde você tem que entregar um resultado tangível para o associado diariamente e que passa pela convenção coletiva do trabalho, necessariamente, mas vai muito além. O Corporate Digital Business é esse fórum, por exemplo, que traz pessoas como você e compartilhar valor, é uma das dimensões disso. E esse associativismo que precisa se ressignificar e precisa se revitalizar todos os dias. Você é uma pessoa relevante na história da Federação das Indústrias, enfim, de entidades associativas. Eu queria que você trouxesse o seu olhar de uma maneira muito transparente sobre o que deva ser o associativismo empresarial contemporâneo, no mundo onde você colocou de redes sociais, de exigência de sustentabilidade, em sentido amplo, a social e a ambiental. Que mensagem você traz para aqueles que acreditam no associativismo como força de competitividade para setores? O interessante, Fábio, que um dos valores cristãos que nós trabalhamos na ADCE, Associação de Dirigentes Cristãos de Empresa, um dos valores fala da participação. E ela tem tudo a ver com essa questão que você traz do associativismo, né? O que é essa participação? A pessoa se envolver, o empreendedor, o empresário, ou o cidadão, se a gente examina isso de uma forma mais ampla, né? Ele participar da comunidade onde ele vive, onde ele circula, onde ele trabalha, ele sair do intramuros, né, e ir para além dos muros, além dele próprio, e ter uma participação sempre em prol da sociedade, algo maior, em prol do outro, do ser humano, da outra pessoa. Pode ser um colaborador, pode ser um cliente, pode ser uma pessoa em necessidade da sua comunidade, da sua cidade, da sua região. Então, a estrutura da sociedade, né, a forma de funcionar da sociedade, que se expande também para o meio empresarial e para as associações, ela demanda essa participação, né? E a gente tem exemplos muito interessantes que não passam ao longo do tempo. Então, por a questão da diferença que existe entre o norte e o sul da Itália, né, alguns anos atrás foi feito um estudo. O norte, nós sabemos, né, que o norte da Itália é mais desenvolvido que o sul, e foi justamente em função dessa participação das várias comunidades do norte da Itália, onde as pessoas se unem e participam do movimento da cidade, participam dos movimentos de bairros, de movimentos classistas, e isso traz uma contribuição insubstituível, porque o coletivo é sempre melhor do que o individual, né? E o coletivo com essa diversidade de ideias, com essa diversidade de pensamentos, mas sempre buscando algo maior, que é um outro valor também da cristão, que é o bem comum, né? O bem de toda a sociedade e não o bem individual só, de aquela posição individualista e até egoísta, né, que às vezes a gente encontra em algumas pessoas, em algumas sociedades, né? Então, eu vejo dessa forma o associativismo, né, e as pessoas vão descobrindo isso aos poucos, né? Algumas pessoas não dão muito valor, outros procuram se resolver por conta própria, mas nada supera a força do coletivo. E a associação espontânea, como agora nós temos, né, não mais compulsória, como era no passado,
é um desafio. A princípio, é um desafio para as organizações, os sindicatos, as associações. Eu mesmo sou presidente de uma associação da ADCE Brasil. É uma associação que as pessoas se vinculam espontaneamente. Existe uma contribuição mensal modesta, mas é uma contribuição financeira, né, para a manutenção da associação, e exige também a disponibilidade de tempo da pessoa se dedicar, que talvez seja muito mais difícil do que até uma própria contribuição financeira, né? Então, é um desafio, mas eu vejo isso como um movimento positivo. As entidades vão sair fortalecidas, ela tem que mostrar o propósito, tem que mostrar, dar resultados, como você mesmo mencionou, né? Então, isso traz um desafio para as entidades representativas, e eu tenho uma confiança absoluta, sou associativista, gosto, já participei de várias entidades, continuo participando de entidades, associações, e acredito nelas, e acredito que uma forma de construção de uma sociedade melhor também, de defesa de interesses legítimos, atuando de forma correta, ética, com esse propósito maior do bem comum. Então, esse tema da participação é um tema que nós também prezamos muito, incentivamos todas as pessoas, dentro dos valores cristãos que norteiam a ADCE, nós incentivamos essa participação das pessoas. No nosso caso, no nosso público, são os empreendedores, os empresários em geral, dirigentes de empresa, nós estimulamos a participação deles nesses fóruns todos possíveis que ele possa se vincular e possa dar a sua contribuição. Ô, Sérgio, esse movimento todo participativo e da sua doação voluntária te levou recentemente a um reconhecimento de muita distinção, onde o governador de Minas lhe convida para ser presidente do Conselho da Codenge, né? Antiga Codemig ali, que sem dúvida, um dos órgãos de fomento, enfim, e capitalizados para a construção de projetos incríveis. E eu acho que vem num momento muito positivo, onde a gente precisa de uma mensagem de esperança, né? Há muitos anos atrás, não sei se você sabe dessa história, Marcos Mandacaru trabalhava na Apex, ainda em Brasília, e a gente pensava em criar um centro de inovação e um lugar que recebesse escritórios de empresas de tecnologia que ele trabalhava na época, do Google, enfim, a tentativa de atrair ali Amazon, Google, e a gente levou para o Olavo esse projeto, e aí entrou o governo Fernando Pimentel e o Marco Antônio Castelo Branco tinha na equipe uma pessoa da área de cultura também, e ele abraçou intensamente a perspectiva da economia criativa como um eixo até então improvável de uma Codemig que tinha na sua história, inclusive, ser um complemento ali do DR, de fabricar, de construir estradas, enfim. E esse projeto evoluiu de uma maneira extraordinária, que é o projeto P7. A gente já levou ao governador Zema e ao vice-governador Paulo Brant, desde o início da gestão, a contribuição voluntária do Sindinfo para o povoamento, porque é um desafio desse prédio ali na Praça 7, maravilhoso, um investimento de 70 milhões de reais, dinheiro do BNDES, dinheiro do contribuinte mineiro, e que agora nos cabe fazer ali aquilo, um marco da cidade que repercuta ou que reverbere, né, para o Brasil inteiro, porque economia criativa passa pelas artes e cultura e se integra com a economia digital, se integra com a tecnologia, né? A produção artística cultural de mais raiz que a gente possa ter na essência dos valores mineiros requer tecnologia, no mínimo, para ser divulgada. E acho que essa simbiose ela é muito rica, né? Então, eu queria, ao mesmo tempo que colocar o Sindinfo como parceiro decidido e o setor de tecnologia, de TI e a comunidade de startups de todo o estado e aqui de Belo Horizonte, São Pedro Vale, como parceiros dessa empreitada e seus aliados e da Codenge na execução desse projeto. Sei que você é um entusiasta desse projeto e desculpe falar muito aqui, mas é um tema caro para nós. Eu queria te ouvir um pouco sobre ele. Primeiro, agradeço, Fábio, o apoio do Sindinfor nesse sentido, né? Do Sindinfor, né? É um grande desafio que nós temos agora, né? O prédio está praticamente pronto, foi todo reformado, é um prédio tombado, né? pelo patrimônio histórico artístico, o projeto do Niemeyer, de 1952,
E então estamos com o prédio pronto e agora, como você falou, temos que povoá-lo, né, e dar o retorno justamente para o contribuinte. Todo o dinheiro que o governo gasta, que o governo investe, ele vem do contribuinte, né? Mas é um projeto que a gente acredita que ele terá, né, no seu devido tempo, trará o retorno para a sociedade. Nessa área da economia criativa, como você falou, do desenvolvimento de novas tecnologias, de startups. Então, temos uma área bastante grande para ser povoada, ocupada, com toda a infraestrutura de tecnologia para o funcionamento de empresas nessa área de inovação, extremamente bem situado no centro da cidade, na Praça 7, que é o coração de Belo Horizonte. Então, agora nós entramos nessa nova fase, né? Vencemos a fase da reforma, entramos na fase agora de colocar em marcha esse empreendimento. E, felizmente, nós temos aqui em Belo Horizonte um meio ambiente, um grande avanço, né, com São Pedro Vale e várias outras hubs de tecnologia que nos sinalizam que esse empreendimento será muito bem sucedido. Mas contamos, sim, com a participação do sindicato para nos ajudar nessa parceria, busca de grandes marcas para chancelar esse empreendimento, e de pequenos empresários também, porque a gente sabe que a maioria das startups vem justamente dos pequenos empresários, gente criativa, gente com muito brilho nos olhos, com muita vontade de fazer, com muito sonho, porque isso é que move as pessoas, realmente são sonhos, e como você falou, não importa o tamanho, importa o tamanho do sonho, a vontade de fazer, e fazer sempre bem feito, que é muito importante, e com esse olhar de contribuir para a sociedade, né? Não um olhar assim do sucesso pelo sucesso, mas criar produtos novos, inovadores, que transformem a vida das pessoas e que possam trazer maior conforto, bem-estar e desenvolvimento e oportunidade para as pessoas. Então, eu diria, estamos juntos aí nesse grande desafio, e contamos com vocês. A gente coloca como parceiro nessa governança, Sérgio, e a gente acredita que tem que ser um projeto financeiramente sustentável, né? Ele não tem que abraçar cortesias ou gratuidades que não aquelas específicas para o empreendedor que precisa de um apoio, e ali numa classificação de um master plan de usos, né? Essas classificações podem ser muito bem feitas, mas muito legal que você esteja, de alguma maneira, na liderança, através do conselho, de uma organização que tem um papel tão importante. Eu acho que o P7 ele pode ser realmente um marco divisor de águas, uma cristalização de uma energia diferente e que falta a nosso Estado já há alguns anos, né? Sérgio, eu queria, nessa caminhada aqui da nossa conversa e respeitando o seu tempo, que você trouxesse duas considerações. A primeira é essa questão da relação com os sócios, a identificação de um sócio, esse processo dessa cultura ou desse encontro de culturas que muitas vezes acontece na formação de um novo negócio ou na atração de um investidor. E segundo, também de um tema que é caro para o nosso segmento, que é uma expressão que é recorrente, a transformação digital. A gente acha que transformação digital, no nível mais elevado, como muitas das nossas empresas associadas fazem, posso citar aqui uma empresa que oferece o serviço de transformação digital na nossa base de associados, existem muitas, a TOTOS, mas a CIT, por exemplo, é uma empresa que chega num nível de criar novas avenidas de receita no uso de tecnologia e chegando ao ponto de contribuir para o redesenho de modelos de negócio. Então, a transformação digital, o Big Data, o Analytics, o Machine Learning, ele está entranhando de uma maneira na essência dos negócios que tem realmente gerado um impacto muito grande. Então, eu queria que você fizesse considerações sobre essas duas dimensões. A dimensão do que é necessário para uma relação saudável com o sócio, inclusive a sua identificação, e que olhar que você tem para a transformação digital. Vamos lá. A questão do sócio sempre um desafio bastante grande, né? A sociedade em família
que são pessoas que nasceram juntas e que conviveram desde a infância juntas, com os mesmos valores, né, como a gente falou aqui bastante, né, nessa nossa conversa. Nem sempre é muito fácil, né? Tá entre irmãos, né? É natural as brigas, algumas desavenças, né? A diferença que tem é que se existe uma coesão familiar e principalmente os valores, né, as pessoas sempre estão juntas, né? Elas podem brigar, podem ter discussões mais acirradas, mais agudas, mas as pessoas sempre acabam se entendendo. Então, quando você vai para uma sociedade externa com sócios que não são familiares, então isso eventualmente um desalinhamento de valores pode acontecer, mas ele não pode ser muito extremado, né? Então é muito importante nessa avaliação, quem está aqui nos acompanhando, pensando em fazer alguma sociedade, isso é igual a um casamento, né? Então é natural e até legal que a sua esposa não seja uma cópia de você, né? O seu parceiro, o seu marido, né? Não seja uma cópia sua, né? Que tem as diferenças, porque a diversidade ela é rica, né? Mas isso não pode levar a vamos dizer, diferença assim, tão grande de opinião sobre o mundo, sobre a vida, principalmente em relação às questões éticas, de honestidade, sinceridade, respeito às outras pessoas. Então, é muito importante, né, um certo alinhamento, mesmo com diversidade. E o que a gente costuma dizer, Fábio, é assim, né, que um mau negócio com bons sócios, você consegue até reverter as dificuldades, ou superar as dificuldades de um mau negócio. Agora, um bom negócio com os maus sócios, infelizmente, o negócio não vai prosperar e não vai sobreviver. Então, nós já tivemos sociedades muito bem-sucedidas e outras sociedades que não foram tão bem-sucedidas. Posso até contar um caso aqui interessante, que o tio-avô, né, um dos fundadores, cunhado do meu avô, uma sociedade que não estava funcionando bem. Então, ele chegou para o sócio e falou, olha, eu quero desfazer a sociedade e você, então, eu vou fazer a divisão e você escolhe a parte aqui, e vou te apresentar, né, o relatório, você escolhe a parte que você quer ficar. Aí o sócio falou, não, de jeito nenhum, não concordo com você, não quero. Não, então você divide e eu escolho, né? E o sócio falou, não concordo. Então ele falou, então você divide e você escolhe. Então era assim, ele tinha tanta convicção que a sociedade não iria funcionar que ele estava disposto realmente a entregar aquele negócio, porque aquilo ali isso ia dar dor de cabeça, perfeito, problemas, prejuízos, né? E não ia construir valor, né? Então essas são as recomendações. Ela é importante para poder dar às sociedades, ela dá musculatura ao negócio, reúne capital, reúne inteligências e visões diferentes, mas desde que elas não sejam assim muito antagônicas, né, no pensamento, no fundamento assim dos valores mais importantes dos empreendedores, né? E com relação à questão de inovação e disruptura, eu acredito firmemente nisso e acho que esse é o caminho das empresas. Nós somos acionistas da Codem Engenharia, que é uma empresa de construções industrializadas, né, construções em aço e com toda essa pegada de industrialização da construção, com desperdício zero, construção rápida, muito mecanizada, né? E lá nós estamos vivendo essa revolução 4.0, 5.0, implantando robôs na fábrica, implantando toda a parte de tecnologia de softwares na parte de orçamentação, de dimensionamento das estruturas, de modelagem das estruturas, né? E são ferramentas espetaculares, dão uma produtividade, aceleram todo o processo, facilitam o entendimento, até na parte de vendas, né? Quando você leva hoje um modelo BIM, né? Que é um modelo muito utilizado na área de construção, 4D, porque você tem as 3 dimensões e mais a 4ª dimensão, que é o tempo, você projeta, então, aquela evolução da obra, a montagem da obra, né? Dia a dia, hora a hora, que peça que vai subir, aquele quebra-cabeça, e o seu cliente pode, então, entender exatamente como será a montagem, os seus outros empresas associadas naquele empreendimento podem compreender. Então, são ferramentas fantásticas, né? Inteligência artificial, modelos, modelagens, e a gente acredita demais nisso, temos investido bastante nisso. E eu diria que eu acho que hoje é a empresa do grupo que pode fazer uso mais dessa tecnologia, mas eu não tenho dúvida nenhuma que todas podem fazer, nas áreas administrativas também, né? Os processos repetitivos todos podem ser automatizados, executados com mais velocidade, com mais assertividade,
Então, não tenho dúvida que esse é o caminho, né? A digitalização é o caminho que todas as empresas têm que trilhar. Isso está sendo dito aí mundialmente, mas eu dou aqui o testemunho pessoal. Eu já vivi processos assim, bastante arcaicos, lá atrás, que na época não eram tão arcaicos, mas até regra de cálculo, né? Eu ainda cheguei a pegar no começo do meu, né, curso de engenharia, e quando eu terminei já tinha as calculadoras HP, né, que na época era um grande sucesso, né, eram calculadoras manuais, mas programáveis, né, com pequenos cartões, você gravava os programas ali de 50 passos, 100 passos, 200, 300 passos, né? Então, a aceleração da tecnologia é fantástica, cada vez ciclos mais curtos, como nós já falamos aqui, e esse é o novo mundo que nós temos que aprender a viver, navegar e estarmos sempre olhando para vermos as tecnologias mais avançadas e colocá-las em prática, né? Porque elas realmente dão vantagem competitiva para os negócios. Ô Sérgio, é muito bacana isso que você está trazendo, e eu te conheço um pouco mais de perto, né, pela convivência que a gente já teve, inclusive o seu olhar empreendedor, né? Me recordo de uma vez, muito no início, que a gente estava fazendo uma seleção de startups de saúde, muito iniciais ali, quase que no nível das ideias, mas você se deslocou da sua casa para assistir. Quer dizer, você tem esse olhar da busca de oportunidade e da criação de valor inerente a você. E para os valores cívicos e cristãos ali que você pratica, isso a gente não precisa nem falar novamente, porque é uma marca pessoal sua. E nisso, eu te convido aqui, caminhando para o nosso encerramento, para você compartilhar um pouco, Sérgio, o que é a sua visão desse Brasil que está chegando. Eu já tive diálogos como esse agora, recentemente, que estou tendo com você, com o senador Anastasia, com o senador Rodrigo Pacheco, com o senador Viana, e ouço de todos que este Congresso Nacional presente é o Congresso mais reformista ou aberto à mudança de todos os outros. E isso são depoimentos dados por pessoas que têm uma vivência, uma experiência, né? O próprio professor Anastasia foi muito enfático, dizendo que se Fernando Henrique tivesse tido esse mesmo Congresso, a reforma da Previdência teria sido feita lá atrás, etc. E, ao mesmo tempo, a gente vive esse ciclo de polarização natural de extremos. O Brasil viveu uma era de extremo no passado recente, e agora também a gente vê essa concertação política, talvez com vislumbre, não de acontecer plenamente, mas de um caminho novo, porque o mundo precisa de caminho novo, quanto mais o Brasil, né, Sérgio, em relação a essa pós-pandemia. Enfim, a gente tem que revisitar muitos conceitos e ter um plano de recuperação econômica muito consistente, né? A política, a disputa política não irá prevalecer sobre a recuperação econômica do Brasil, né? Nós, líderes empresariais, não deixaremos isso acontecer. Mas eu queria te ouvir um pouco a sua visão sobre esse futuro próximo do Brasil, né? Estou falando dos próximos 2 anos, dos próximos 3 anos, dos próximos 5 anos. Qual é a leitura que você faz e os caminhos ou as ênfases que nós deveríamos percorrer em termos de valores, em termos de prioridade temática, de reformas? Enfim, queria te ouvir na sua intuição vivida, o que é a sua leitura? Olha, Fábio, eu acredito nessa questão das reformas. Felizmente, nós estamos chegamos à era das reformas, né? Tão desejadas e tão necessárias já há muitos anos no país, né? Eu acho que é um amadurecimento normal, o surgimento das mídias sociais, da toda a tecnologia da comunicação, que levou o poder para a ponta, né, para as pessoas. Isso também tem um papel muito relevante nessa transformação da sociedade. Então, há um amadurecimento das pessoas, as pessoas começam a enxergar a necessidade dessas mudanças, dessas reformas. O Brasil trilhou, né, um caminho durante muitos anos de um crescimento muito grande do Estado, da máquina pública, um crescimento que eu diria, a proporção do grau de pobreza ou que a gente ainda tem no Brasil, ou da renda média que nós temos no Brasil,
essa renda média não suporta termos estruturas de governo tão pesadas, né, e tão grandes, né, e que não dão o retorno necessário para a população. Então, é preciso que o gasto público, ou o tamanho do Estado, seja mais adequado, mais balanceado com o tamanho da riqueza, do PIB brasileiro e com a renda média dos trabalhadores, da sociedade brasileira. Eu acho que a gente está nesse caminho, né, de buscar estados e governantes e políticos que têm essa visão maior das pessoas, do ser humano, da sociedade, e que busquem o bem comum, que façam essa administração pública, as políticas públicas de forma mais eficiência. Os empresários também, por sua vez, os empreendedores e a sociedade em geral, participando mais. Às vezes, essa ânsia de participar leva a essa polarização, né? Então, acho que isso faz parte do amadurecimento. A polarização ela não é ruim em si só, mas vamos dizer, os extremos, né? Quando a gente tem posições muito extremadas e posições muito, às vezes, até raivosas, isso não é positivo, né, para a discussão, para a construção de novas ideias. Então, acho que nós temos que evoluir nesse aspecto também. E eu sou otimista com relação ao futuro. Eu acho que nós estamos caminhando, né, com algumas turbulências, com algumas dificuldades, né, nessa construção dessa nova sociedade, mas eu vejo assim, reformas acontecendo, ainda mais agora com toda essa questão da questão da saúde, que impacta também a economia, que fragiliza as economias, especialmente dos países em desenvolvimento como o Brasil. A necessidade das reformas são mais prementes ainda, os governos têm que ser mais eficientes, o gasto público tem que ser mais eficiente, os governos têm que entregar mais para a sociedade, assim como a sociedade, nós empreendedores, empresários, temos também que ter essa visão mais sensível, né, da sociedade e, quem sabe, compartilhar mais também a questão dos ganhos, né? Eu falo isso, às vezes não sou tão bem entendido assim, mas acho que todos nós temos que ser mais solidários, né, nesse momento com as pessoas, com as classes que ainda estão mais atrasadas. Então, propiciar oportunidades, possibilidade de ascensão social, de mobilidade social, investir na educação pesadamente. Então, são coisas que estão na pauta do Brasil há muitos anos e que eu vejo que, aos poucos, vão se destravando e vejo uma maior conscientização por parte da sociedade, por parte dos políticos, das entidades de classe, por parte dos legislativos, dos judiciários. Então, existe uma grande concertação em andamento, mas eu vejo como um caminho positivo. Acho que estamos progredindo, evoluindo. Às vezes pode dar a impressão que não, que tem muita disputa, muita assim, uma postura muito belicosa, né, entre as pessoas, mas acho que isso faz parte dessa fase de maturidade, né? O jovem também, quando está passando pela adolescência, ele é muito contestador, né, e às vezes muito rebelde, né, aquela juventude rebelde. Acho que o Brasil está um pouco nessa fase aí da rebeldia, né, de várias facções, vários segmentos, mas eu acho que isso tudo vai terminar de uma forma melhor do que estamos evoluindo, né, com alguns percalços, algumas pedras no caminho, mas estamos evoluindo. Então, eu sou otimista e acho que a direção é boa. Acho que a direção agora é positiva. Temos que... o caminho é a democracia, é a Constituição, é a participação, né, a liberdade. Não vejo outra alternativa, até mesmo dentro dos valores cristãos. E essas questões são fundamentais, né, da liberdade, o direito da pessoa, o respeito à pessoa, a dignidade do ser humano. Então, acho que se seguirmos esses caminhos, nós certamente teremos um futuro melhor. Muito bacana. Sérgio, nós temos você aqui, né, no setor de tecnologia, e eu pessoalmente, como uma referência de maturidade, né, de experiência, de sabedoria. Então, em nome do nosso segmento, eu quero te agradecer muito por compartilhar um pouco dessas suas histórias de vida e te desejar até breve, por uma outra oportunidade. Por enquanto foi essa. Muito obrigado pelo seu tempo, pela sua gentileza. Obrigado, Fábio. Parabéns pelo seu trabalho, que você continue aí com esse mesmo empenho, liderando esse setor tão importante para a nossa economia, cada vez mais importante para a nossa economia.
E para a sociedade também, né? Sempre falando aqui muito de pessoas, né? Vamos lembrar sempre das pessoas. Muito bem. Um grande abraço, Sérgio. Obrigado. Até a próxima.